Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Face a face, um dia nós iremos ver nosso Jesus como Ele é, glória a Deus. E isso é muito maravilhoso. Meus amados irmãos, hoje é um culto de ensinamento. E uma coisa que eu mais gosto é de ensinar a palavra de Deus e falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na leitura que nós fizemos nessa noite, Marcos capítulo 1, a partir do verso 21, fala da cura de um endemoniado. E esse endemoniado, ele estava dentro da sinagoga. Marcos capítulo 1, versículo de número 21. Vai nos dizer assim: entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Jesus amava ensinar, e o lugar que Jesus ensinava a palavra de Deus era na sinagoga. Jesus não perdia um culto. Jesus sempre estava presente nos cultos da sinagoga, ensinando a palavra de Deus. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra viva explicando a própria palavra. Imagine você estando em um culto, em uma sinagoga, é trabalho do irmão Wilson, e a própria palavra explicando a palavra. Porque Jesus era o verbo de Deus. A palavra viva estava na sinagoga. E quando a palavra viva está na sinagoga, na igreja, no templo, os endemoniados não suportam, o enfermo não suporta a milagre, a libertação, a maravilha, porque a palavra de Deus ela é poderosa para fazer isso. E quando Jesus entrou na sinagoga, diz Marcos capítulo 1, verso 21, em Cafarnaum, ele começou a ensinar, ele começou a falar, e todos se admiravam da palavra dele, porque Jesus não ensinava de qualquer maneira. Jesus vivia o que pregava, Jesus vivia o que falava, Jesus pregava com autoridade porque ele mesmo estudava, ele mesmo buscava. E tem muita gente no tempo atual que quer ministrar com autoridade, mas não paga preço sentado aprendendo a palavra de Deus. Muitas vezes só prega aquela palavra rasazinha. Mas Ezequiel, ele chegou no rio e ele começou a entrar no rio, e as águas davam no tornozelo, mas ele não parou porque as águas davam no tornozelo. Ele começou a avançar, trabalhador irmão Luiz, a entrar naquele rio, porque quanto mais você avança, mais você recebe da parte de Deus. E Ezequiel começou a se aprofundar, ele começou a avançar, ele não só se conteve com as águas, diácono irmão João, que davam no tornozelo. Tem pessoas, tem pregadores que eles se relaxam, estão satisfeitos, porque já recebeu uma revelação rasa que dá no tornozelo. Mas Jesus vai dizer, a palavra diz que nós devemos avançar, prosseguir em conhecer ao Senhor, em conhecer a palavra. Ezequiel começou a se aprofundar, começou a avançar. E quando ele começou a avançar, ele chegou em uma parte que as águas davam nos joelhos. Mas ele também não se conteve só com isso, ele não se contentou só com isso, ele começou ainda a avançar mais adiante, águas que davam nos peitos, e ele começou ainda a ir mais a fundo, e já não conseguia mais andar, ele começava a nadar no rio, vai chegar um momento na sua vida e na minha vida, que você vai nadar nas águas do Espírito, vai nadar, porque é tanta glória, é tanta revelação que Deus te dá, e tem muita gente parado, se contentando com aquilo que já recebeu, achando
achando que a palavra de Deus ela não evolui, ela não recebe a revelação do tempo atual. Ela vai se revelando aos passos que nós vamos andando e aos passos que o tempo também vai avançando. A palavra de Deus vai se revelando, vai se manifestando. Deus, o Daniel queria ter a revelação naquela época de muitas coisas. Daniel, o profeta, recebeu revelação da parte de Deus, e algumas coisas ele não entendia, e Daniel queria receber, irmão Wilson, a revelação daquela palavra naquele tempo. Mas aí o anjo disse: não, Daniel, a revelação dessa palavra está selada, e ela vai ser solta, ela vai ser desprendida somente no tempo do fim. Então existem revelações da parte de Deus que só serão reveladas no tempo do fim. E eu digo para você, nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos caminhando para encontrar com Jesus Cristo nos ares. Nós estamos caminhando a passo longo para encontrar com Jesus nas nuvens do céu. A trombeta vai soar e os vivos serão transformados, os mortos vão ressuscitar, também receberão corpos glorificados, e nós, todo mundo juntos, seremos arrebatados a encontrar com Jesus Cristo nas nuvens do céu. Está chegando o momento, está chegando a hora, estamos vivenciando um período tão difícil, que é Deus falando com a humanidade, que é Deus alertando a igreja, que é Deus alertando a humanidade para que vai acontecer, porque Jesus está às portas. Então, voltando para cá, Jesus ensinava nas sinagogas, e quando Jesus ensinava, ele ensinava com autoridade. Autoridade. Você pode ver isso no verso 27 comigo? Veja aí: e todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: o que é isto? Que nova doutrina é esta? Duas perguntas. Aqueles que estavam na sinagoga perguntaram entre si. Eu quero que você observe aqui nessa noite. Os que estavam na sinagoga perguntaram entre si: o que é isto? Que doutrina nova é esta? E nós estamos vivendo um período igual a este. Tem muita gente perguntando: o que é isto? Que pregação é esta? Que palavra é esta? De onde foi que veio isto? Mas você não deve dar ouvidos para os questionamentos. Vou repetir: você não deve dar ouvido para os questionamentos. Importa é que sobre você está o Espírito Santo de Deus. Importa é que sobre a sua vida foi derramado óleo. Ele te ungiu com óleo de alegria. Os 7 Espíritos de Deus estão sobre a tua vida. E quando esse Espírito Santo está sobre a tua vida, você não prega igual aos outros, você não prega igual aos demais, você prega diferente, você ensina diferente, porque sobre você está a unção do Espírito Santo de Deus. E vão te perguntar, vão te questionar: o que é isto? Que nova doutrina é esta? Agora, sabe por quê que perguntaram isso entre eles? O próprio versículo vai dizer por quê. Pois com autoridade. Marque isso aí na sua Bíblia. Autoridade.
autoridade. Jesus tinha autoridade. Jesus pregava com poder. Jesus pregava com unção. Jesus ensinava com sabedoria. Jesus ensinava com inteligência. Ele tinha autoridade, ele tinha poder. Os demônios lhe sujeitavam porque ele tinha autoridade e poder sobre eles. E quando se é pregado com autoridade, unção e poder, os demônios que estão presentes não resistem à presença do Espírito Santo que está sobre a sua vida, e logo, logo ele se manifesta. Logo, logo ele se manifesta. Ele não fica escondido, porque a autoridade da palavra de Deus está sobre você, faz ele se manifestar. Enquanto Jesus pregava, olha só, enquanto Jesus pregava, os escribas se maravilhavam dos ensinamentos. E é muito lindo, irmãos, e é louvável também quando você está ensinando, irmão Wilson, e as pessoas ficam admiradas. Poxa vida, eu não sabia disso, eu aprendi com o pastor Tiago. Eu não sabia disso e eu vim para o culto de ensinamento e aprendi isso, glória a Deus. Mas sabe o que acontece? Por as pessoas não saberem, nunca ter estudado, nunca ter visto, às vezes sai falando, acha, oh, poxa vida, isso aí está errado. Mas os escribas se maravilharam-se, se alegraram, irmão Wilson. Se maravilhar aqui é se alegrar pela sua a doutrina que Jesus estava ensinando. Era algo novo, era algo que eles não tinham ainda tido a revelação, a interpretação, o conhecimento, mas era a palavra, Jesus, o verbo vivo de Deus, interpretando a mesma palavra que é Ele. Aí os escribas ali que estavam, sacerdotes e etc., eles se maravilharam, porque ensinava tendo autoridade e não como os escribas. Olha só, o povo que ali estava se maravilhava, se alegravam. E é tão importante, irmãos, a gente observar isso. A gente tem que entender algo que Deus, que Jesus fez. Ele não deu o dom de ensinar, de pregar, dom de mestre para todas as pessoas, para algumas pessoas. Então a gente tem que observar que quando Jesus chegava na sinagoga, diácono irmão João, as pessoas reconheciam que Jesus tinha o dom. Ele tinha aquele talento de ensinar, de pregar, então ele tinha a prioridade. Você vai ver que Jesus, toda vez que entrava na sinagoga, ele está falando, ele está pregando, ele está ensinando. Sabe por quê? Porque eles reconheciam que Jesus tinha superioridade sobre os demais. Isso é muito importante. Você vai ver que aonde ele chegava, ele ensinava, ele pregava. Você quer ver isso? Veja aí comigo, no livro de Lucas, capítulo 4. Folheia aí a sua Bíblia. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 4. Lucas capítulo 4, a partir do verso 14. E é muito interessante você ver que esse episódio aqui de Lucas capítulo 4, ele é anterior ao de Marcos capítulo 1. Amém? Marcos capítulo 1, Jesus entrou na sinagoga em Cafarnaum. Diga, em Cafarnaum. Aqui em Lucas capítulo 4,
Jesus entrou na sinagoga na Galileia, Nazaré, viu? Sua cidade. Agora eu quero que você observe que essa entrada na sinagoga na Galileia, aqui em Nazaré, ele entrou, sabe por quê? Por que não? Depois de quê? Sabe depois de quê? Depois que ele foi tentado pelo diabo 40 dias no deserto. Jesus Cristo foi batizado no Jordão por João Batista, e logo após o batismo, o Espírito Santo levou ele para o deserto, jejuar 40 dias e 40 noites. E os 40 dias e as 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. O diabo sempre chegou ali com o seu interrogatório. Ele queria saber se ele era ou não o Filho de Deus. Você pode ver isso, que todas as 3 vezes que a Bíblia relata que Satanás pergunta: se tu és o Filho de Deus, faz isso. Se tu és o Filho de Deus, faz aquilo. Satanás tão somente queria saber se ele era ou não Filho de Deus, porque em todo o tempo que ele esteve servindo a Deus lá no céu, antes da queda, ele não sabia que Deus tinha um filho. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Você saber disso é muito importante. Quando Satanás, ele ouve Deus dizer lá do céu, no momento do batismo de Jesus, que este é o meu filho amado em quem me comprazo, ele falou: eu não sabia que Deus tinha um filho. Vou lá saber dele. Vou lá saber dele próprio, se ele é ou não filho de Deus. E quando Jesus volta do deserto, depois de ter acabado a tentação, ele chega na Galileia e ele vai para a sinagoga. Veja aí comigo, versículo 14, Lucas capítulo 4, verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda a terra em redor. Abra aqui um parênteses para você. Marca aí na sua Bíblia: e a sua fama correu por todas as terras em redor. O que é a fama, pastor Tiago? Fama acompanha um ídolo. Ídolo não é o ídolo lá de um Deus lá que você se prostra, não é isso não. Um ídolo, por exemplo, um jogador de futebol, ele é famoso pelo aquilo que ele faz. E um jogador de futebol, ele nunca se ausenta da fama. Um cantor, ele é famoso por aquilo que ele faz. E um cantor, ele nunca se ausenta da fama. A fama sempre está presente na vida de grandes pessoas. A fama, ela anda sempre presente, para dizer: aquela pessoa é famosa. E a fama dá status. Aonde a pessoa chega, ela é reconhecida por causa da fama. Aonde ele chega, ele é reconhecido por causa da fama. Por quê? A fama dá holofotes, a fama dá status. E aonde ele chega, ele é famoso por aquilo que ele faz. Mas Jesus, ele não quis isso para ele. Vou repetir, viu, irmão João? Jesus não quis isso para ele. Jesus não quis que a fama, irmão Wilson, andasse perto dele. Jesus colocava a fama para correr, irmão Luiz. A fama não estava presente perto de Jesus, porque a fama em um determinado momento traz a desgraça, a vergonha e a queda do homem. Jesus não era famoso. Ele colocava a fama para correr.
E você pode ver aqui no verso 14 de Lucas, capítulo 4, que a sua fama correu. Você pode ver também no livro de Marcos, capítulo 1, verso 28, que a fama correu. Você pode ver no livro de Mateus, capítulo 4, verso 24, que a fama correu. Jesus não andava com a fama, ele colocava a fama para correr. Não é à toa que lá no livro de Mateus, no capítulo, veja aí comigo, a entrada triunfal, isso é muito importante, deixa aí marcado em Lucas capítulo 4 e vai para Mateus. A entrada triunfal, que é o capítulo de número 21 de Mateus, eu vou mostrar para você que Jesus não era famoso e que ele colocava a fama para correr. Porque eu disse que quem é famoso, quando ele chega, logo as pessoas o reconhecem. Mas quando Jesus entrou em Jerusalém, na entrada triunfal, ninguém o reconhecia. Perguntaram: quem é este aí? Não tinha fama, irmão Wilson. Por que ele não tinha fama? Porque a fama corria. Ele colocava a fama para correr, não andava do lado dele. Quando ele entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, perguntaram: quem é este? Veja aí comigo. Mateus 21:10. Leia comigo, vamos ler todo mundo junto. Mateus, capítulo 21, verso 10. 1, 2, 3. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? Oh, aleluias! Não corra atrás de fama, não queira ser famoso pelos homens. Jesus não estava preocupado com a fama, Jesus estava preocupado com os interesses do reino. Ele estava preocupado em fazer a obra de Deus, aquilo para o qual ele foi enviado, que é pregar o reino, que era salvar todo aquele que estava perdido, que estavam nas amarras do Satanás. Ele queria salvar todo aquele que estavam longe. Ele entrou em Jerusalém, ninguém conhecia ele. E isso é muito importante na vida de um servo de Deus, na vida de um pastor, na vida de um pregador, na vida de homem e mulher de Deus. Não se preocupe com a fama. A fama, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é consequência do seu chamado. Você não precisa mostrar para ninguém quem você é. Você precisa ser reconhecido pelo reino dos céus, por Deus e pelos anjos. Seja como Estevão. Estevão, quando ele foi para chegar no céu, Jesus se colocou de pé. Tente imaginar isso. Jesus se colocou de pé, irmão Wilson, para receber Estevão. Sabe por quê? Pelo bom trabalho que Estevão prestou. Então, quando Jesus entrou na Galileia, ele voltou da tentação, a fama logo correu dele, ele não quis a fama perto. Versículo 15: e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Isso é muito importante. O que eu falei, Jesus ensinava nas sinagogas. Jesus começou a ensinar na sinagoga, no templo, na igreja, desde os 12 anos de idade. Você pode ver que aos 12 anos ele já estava ali no templo discutindo com quem? Com Nicodemos, né? Com outros grandes homens que estavam ali compondo o sinédrio. Ele já estava ali aos 12 anos. E você vai entender por que Nicodemos vai ter de noite com Jesus. Ele queria continuar a conversa que aos 12 anos não tinha terminado. Está entendendo? Então você vê que quando Jesus ele inicia o seu ministério, ele sempre está na sinagoga ensinando.
e por todos era louvado. Verso 16: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, segundo o seu costume. Olha só, Jesus tinha o costume de ir na sinagoga no sábado. O nosso sábado é o domingo. Já serve aqui de lição para mim e para você, que gosta de faltar culto de domingo, que gosta de faltar culto de quarta e sexta-feira. Sexta-feira para mim é o melhor culto, porque nós aprendemos a palavra de Deus. Mas o texto vai dizer que Jesus entrou na sinagoga no dia de sábado, de como era o seu costume. Olha só, ele não perdia um culto de sábado. E você também não deve perder um culto de domingo, porque se você falta quarta, sexta, domingo pelo menos você tem que vir repor as suas energias, renovar as suas forças na casa do Senhor. Porque quanto mais eu falto à igreja, falto na quarta, falto na sexta, falto no domingo, é bem provável que na outra semana você queira faltar também. Isso é muito perigoso. Colocarmos uma pequena dor de cabeça como um empecilho de vir à igreja. Colocar a visita de A ou de B que chegou na minha casa na hora do culto para ficar em casa. Saiba que o inimigo, ele é astuto. Se você deu brecha para isso aí, saiba que na próxima semana Satanás vai se utilizar dessa mesma sutileza para você ficar em casa. E ontem eu preguei na sede sobre a probabilidade, a questão, como é que eu posso dizer? A probabilidade que Satanás, ele tem para derrubar um crente. Ele não quer 2 ou 3 oportunidades, ele quer apenas uma oportunidade. Agora Satanás, ele só vai entrar na sua vida se a cerca viva estiver com brecha ou estiver posta no chão. Ele nunca vai entrar se todas as brechas estiver tampada e você estiver ali, colocando e dando manutenção à cerca viva que está à sua volta. Eu dei o exemplo lá de Jó. Isso é muito importante, é muito sério. Jesus costumava, como de costume, ir na sinagoga. E quando ele estava na sinagoga, ele levantou-se para ler. E deram-lhe o livro do profeta Isaías. E Jesus, irmãos, ele estava sempre presente na sinagoga, ensinando. E conforme eu falei, ele não ensinava de qualquer maneira. Veja aí o verso 32: e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Glórias a Deus, com autoridade. Mas para você ministrar com autoridade, você precisa também tirar um tempo para meditar, para aprender, para estar ali meditando na palavra de Deus, orando, jejuando, mantendo e comendo alimento espiritual. Isso vai fazer você ter autoridade. Você nunca vai ver Jesus deixando de ir no monte orar, e quando ele começava a orar, ele passava a noite orando, só voltava no outro dia. Jesus mantinha sempre a comunhão com Deus, em oração, em jejum e na palavra. Tem muita gente, muitos obreiros que sobem num púlpito, tem a oportunidade e ele não sabe nem o que vai falar. Muita gente. E às vezes você precisa ter um tempo para estudar a palavra de Deus, para quando chegar ali, olha, eu estou já num ponto certo. Se o pastor me der a oportunidade, eu vou dar aquilo que Deus me revelou. Isso é muito importante. Eu louvo a Deus aqui na Canaã, porque eu não sofro disso.
Porque os obreiros aqui, ó, são afiados na palavra. Todos aqui, todos, não tem um. Todos. Mas a gente vê por aí, irmãos, que não houve um preparo. E Jesus se preparava sempre, indo no monte para orar. Toda vez que lhe dava um livro para ele ler, irmão Luiz, a gente pode ver aqui que o trabalho do irmão Hélio, ele estava na sinagoga e deram um livro para ele, o profeta Isaías. E o que foi que Jesus fez? Ele abriu justamente no texto que estava falando dele. Aí eu pergunto, se ele não tivesse estudado, se ele não tivesse parado para sentar e aprender, estudar, como é que ele ia saber qual era o texto que falava dele dentro do livro do profeta Isaías? Está entendendo? Então a gente precisa estar afiados, para quando nós chegarmos na casa de Deus, se eu tiver a oportunidade, eu vou entregar aquilo que Deus me revelou. Aleluias, glória a Deus. Volte lá para Marcos, vamos encerrar. Só temos 10 minutos. Volte lá para Marcos, capítulo 1. Vamos encerrar aqui esse contexto que nós iniciamos da cura do endemoniado. Quando Jesus ministrava com autoridade, o demônio se revelou. Agora você já prestou atenção nessa passagem? Aonde foi que o rapaz se manifestou? Diga, aonde? Dentro da sinagoga. Agora é interessante também que dentro da sinagoga, quando Jesus chegou, isso foi antes, irmãos, antes de expulsarem Jesus da sinagoga. Porque você vai ver que o príncipe da sinagoga, em um determinado momento, vai dizer assim: olha, eu não quero mais que você venha no culto aqui no sábado. E Jesus não foi mais. Jesus não foi mais, respeitando o dirigente do culto, irmão Wilson. Não foi mais. Não foi mais. Sabe por quê? Porque Jesus chegou na sinagoga, ela estava uma mulher encurvada. Naquela situação, há quantos anos? Quem sabe? Quantos anos? 38 anos. Naquela situação, encurvada, dentro da sinagoga, no dia de sábado, Jesus ministrando com poder e autoridade a palavra de Deus. Jesus disse: não é lícito nós estarmos no culto e ter uma mulher encurvada, sem poder olhar para o céu, aonde está o trono de Deus. Não é admissível. Vem aqui, mulher. E é quando a mulher veio, Jesus endireitou aquela mulher pelo poder e autoridade que tinha Jesus Cristo sobre os enfermos e sobre os demônios. Então Jesus está na sinagoga aqui em Marcos capítulo 1, ensinando com poder e autoridade, e lá tem alguém que está sendo casa e morada de demônios. E Jesus, pelo poder da palavra que está sendo pregada, o demônio se manifesta. E quando o demônio se manifestou, ele exclamou dizendo, verso 24: porque é assim. Ele logo esbraveja: que temos contigo, Jesus Nazareno. Então observe que o demônio sabe quem é Jesus, sabe que ele é o Nazareno, e eles perguntam: que temos? Não era só um, tinha mais. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Então observe que os demônios, em todo o percurso da Bíblia, nos evangelhos, os demônios sabem quem é Jesus. Mas de fato, eu não sei como posso dizer essa palavra. Eles diziam: eu sei quem tu és.
Mas na verdade eles não sabiam quem ele era. Era apenas uma desconfiança para saber se ele ia dizer: realmente eu sou aquele que você está dizendo. Está entendendo, irmão Wilson? Porque imagine só, quem é o líder dos demônios? Quem é o rei dos demônios? Diga: Satanás, Lúcifer. Se Jesus não disse para Lúcifer quem ele era, os demônios também não iam saber quem ele era. Então toda vez que Jesus vai ter um embate com um demônio, você pode ver isso na Bíblia, todos os textos de Mateus, de Lucas, de Marcos, que eles vão dizer: eu sei quem tu és, mas é conversa deles. E quando Jesus percebia que realmente pela ousadia daquilo que saía da boca deles, Jesus dizia assim: tá bom, está dizendo, então fica mudo aí, não fala para ninguém quem eu sou, tá certo? Quer ver isso na Bíblia? Quer ver? Veja aí, abra aí Marcos. Marcos capítulo 3. Veja aí, Marcos capítulo 3. Vou mostrar isso para os irmãos. O demônio chegou para Jesus e disse: eu sei quem tu é, eu sei quem tu é. Tu é o Filho de Deus, eu sei quem tu é. Aí Jesus: rapaz, esse camarada aí, ele mostrou que realmente está falando com firmeza. Eu vou deixar ele mudo, ou eu vou mandar ele calar a boca, senão eu vou vou prender ele no abismo. Mas veja aí comigo, meus amados irmãos, Marcos capítulo 3, 11. Marcos 3, versículo 11. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam dizendo: tu és o Filho de Deus. Olha só. Diga assim: e o que Jesus fazia? Pergunte. Verso 12. E ele os ameaçava muito. E Jesus os ameaçava muito para que não contassem para ninguém, para que não saíssem divulgando quem Jesus era, porque eles disseram: eu sei quem tu é o Filho de Deus. Mas Jesus dizia: olha, eu vou te pegar, eu vou te pegar, não diga para ninguém. Então, irmãos, a gente vê a Bíblia, a gente tem que saber conectar os textos. É muito lindo quando a gente vê isso acontecer. Glórias a Deus. E voltando lá para Marcos capítulo 1 ainda, Jesus disse para aquele demônio que se manifestou dizendo: eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus, versículo 25, respondeu, repreendeu Jesus dizendo: cala-te, olha só, cala-te e sai dele. Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o, clamando com grande voz, saiu dele. Jesus tem autoridade para expulsar demônio. Jesus tem autoridade para repreender o mal. Jesus tem autoridade para repreender e determinar o milagre sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele tem poder para fazer todas as coisas, porque os demônios lhe sujeitavam. Nada que acontecia de errado ou de diferente aonde Jesus estava permanecia ali atrapalhando o ambiente. Nada. Jesus não costumava deixar que nada viesse atrapalhar o lugar, o ambiente onde ele estava. Para você ver, Jesus entrou na casa de Pedro, e a sogra dele era uma sogra nota 10. Eu tenho uma sogra nota 10, né? Tenho uma sogra nota 10. Aí você vê que quando Jesus entrou na casa de Pedro, a sogra dele não estava presente. E Jesus perguntou: cadê tua sogra? Estou sentindo falta do café, estou sentindo falta da recepção. Cadê ela? Aí Pedro disse: ela está na cama, no quarto, deitada, com grande febre. Jesus disse: não. Tente imaginar. Não. Deixar de tomar aquele cafezinho que ela faz por causa de uma febre?
Não, não vai ficar assim não. Ele repreendeu a febre. Ele repreendeu a febre. E a febre saiu dela. E o que aconteceu depois? Ela o serviu. Ela o serviu. Eu digo para você nessa noite, você que está parado, essa febre pode simbolizar muita coisa na sua vida. Pode simbolizar que você parou na obra, você parou por causa de A ou de B, ou por causa de alguma coisa. Eu digo para você nessa noite que está me ouvindo nessa live, Jesus está sentindo a tua falta. Ele quer você servindo na obra dele, na casa dele. Não permita que essa febre ou que esse mal, ou que alguma coisa te afastou do propósito de Deus, que é você servir na casa dele. Deus quer, irmãos, Ele sente falta do nosso serviço. Você pensa que Deus não leva em conta o tempo que você serviu a Ele? Deus leva em conta sim. Deus nunca vai deixar de recompensar você pelo grande trabalho que você fez para Ele. Pode demorar a recompensa vir? Pode, mas que Deus vai recompensar, Deus vai. Vai. E Deus é fiel nisso, irmãos. Deus é fiel nisso. Para nós encerrar, verso 27, e todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Aí o verso 28, Jesus não queria fama perto dele de jeito nenhum, viu? Colocou a fama para correr em Lucas capítulo 4 verso 14, e colocou a fama para correr também aqui em Marcos capítulo 1 verso 20. Então Jesus, ele colocou a fama para correr. Ele não permitiu que a fama permanecesse presente junto a ele. Acho que eu desligou essa aí, isso. Alguma coisa aí aconteceu. Então, meus amados irmãos, que Deus, Ele nos abençoe. Culto de ensinamento é uma benção. Não fiquem sem vir à casa de Deus, principalmente no culto de ensinamento, amém? A hora já passou, nós vamos encerrar aqui. Que Deus, Ele venha nos abençoar em nome de Jesus. Amados, amanhã é sábado. Amanhã haverá o congresso infantil lá na sede a partir das 19 horas com o tema Jesus é o médico dos médicos. E quem vai estar trazendo a mensagem é a preletora tia Alda. O uniforme para as crianças, meninos e meninas, calça para os meninos, calça preta ou jeans, camisa branca, e para as meninas, saia jeans ou saia preta e camisa branca, amém? Lá na sede, o congresso, esse ano é um ano atípico e a gente tem que entender isso, tá bom? E tá lá somente para as criancinhas acima de 5 anos, as demais irão acompanhar online pelo Facebook, tá bom? Domingo, a nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. É 2h30 o evangelismo? Às 2h30 começa o evangelismo, irmãos. Vamos começar a sair para evangelizar. Só o que eu tenho para falar para a equipe de evangelismo é que os panfletos chegaram, viu? E precisa, irmão Hélio, pegar ou lá em casa para carimbar, tá bom? E domingo já estamos saindo para evangelizar. Nesse evangelismo eu queria que você colocasse alguém com um relatório, para poder a gente passar o relatório lá para a sede. Vai ser colocado isso sempre nas reuniões de obreiro, para prestar o relatório do evangelismo, tá bom? Então é bom ter esse relatório, quantas pessoas aceitaram, quem está voltando,
quantas casas foi visitada, tá bom? É um relatório para especificar o nosso trabalho em campo, amém? Nós temos que ir em busca daqueles que fraquejaram nessa pandemia, se afastaram do Senhor, se esfriaram na fé, se esfriaram no amor. Temos que ir em busca da ovelha perdida, para que ela venha regressar, como aquele filho pródigo, à casa do Pai, amém? E à noite, domingo, nosso culto começa às 18 horas, louva a CIB, vai louvar os varões, vai louvar os jovens, amém? Vamos estar de pé e vamos orar, agradecendo ao nosso Deus por esse culto abençoado, em o nome de Jesus, amém? Oremos. Pai Celestial, te damos graças, meu Deus, nessa noite por esse culto, Pai. Nos abençoa, nos dá vitória, nos leva em paz agora para os nossos lares, meu Deus. Nos dá uma noite tranquila, um dia abençoado, um final de semana abençoado, Senhor. Nos proporciona alegrias, porque só o Senhor pode proporcionar alegria para o nosso coração, para a nossa família. São essas bênçãos que eu te peço, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos os fiéis, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor para todos. Está terminado em nome de Jesus.